Bom dia, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para dar início à nossa aula de lógica de programação. Dar continuidade ao mundo da programação. E hoje a gente tem que experimentar diversos exercícios no mundo de vetores. Hoje vamos tentar resolver todas aquelas questões, a nossa problemática que viemos vendo durante as nossas aulas, que era, eu não entendo ainda como esse vetor recebe tal tipo de valor, eu não entendo como um vetor pode ser incrementado junto a um laço. Então ficou diversas dúvidas e durante a semana alguns alunos mandaram mensagens para mim, me perguntaram algumas coisas e outras, e hoje, através de questões, a aula de hoje vai ser puramente ali, cheia de questões. Através de questões, a gente vai tentar resolver isso para que a gente possa sair deste assunto, deste tema, e partir para a parte final de vetores, que são os vetores multidimensões ou as matrizes, isso na aula de amanhã, e com isso a gente finalizar com funções e ponteiros. E com isso, poderemos finalmente encerrar um projeto como um todo. Teremos um projeto, teremos algo bem maior, teremos algo como a construção de um software real mesmo, com seus módulos, utilização de funções. Então, com isso, a gente tem que terminar realmente um projeto como um todo. Turminha, vou pedindo para vocês que estão aí acompanhando, direto da sala de aula, direto do YouTube, que faça uso dos nossos meios de comunicação, que faça uso do nosso chat. Mande mensagem aí, caso tenha dúvida, apresentou qualquer dúvida, não vai esperar finalizar a nossa aula. Eu recebo muitas perguntas depois da aula, então não vá ficar esperando depois da nossa aula. Pode perguntar agora. Professor, não entendi isso aí, ó. Explica de novo. Professor, por que aconteceu tal coisa nesse algoritmo? Manda mensagem aí que a gente tenta resolver isso agora. Vamos tentar extirpar toda essa problemática logo de uma vez. A gente tem que encerrar esse assunto de vetores. A gente já está ali há muito tempo em cima de vetores. Ele é um pouquinho difícil? Com certeza. É uma estrutura extremamente importante na construção de softwares? Sem dúvida nenhuma. Se a gente for falar de banco de dados, é praticamente puro vetor. Mas a gente tem que sair disso. A gente tem que encerrar, a gente tem que entender realmente o funcionamento de vetores. E eu quero que vocês prestem atenção na seguinte frase. Os vetores que aprendemos hoje serão utilizados em todas as linguagens de programação. Então não me venha com essa, eu não aprendi na linguagem C, professor, vetores. Deixa isso aí quieto, eu vou aprender agora uma outra linguagem web, e lá não vai ter vetor. Com certeza. Toda e qualquer linguagem não utiliza, ali na criação dos seus softwares, uma base de dados. Essa é a prática natural. Qual é a tríade dos nossos computadores? Não é a questão do processamento, nós aqui, o processamento, e nós, e a memória. Então, se eu não tiver memória, se eu não tiver um lugar para armazenar, essa minha tríade não funciona. E a parte da memória, como eu guardo isso? Como eu reservo esses itens lá? Através de vetores, através de matrizes. Então necessitamos muito, realmente precisamos aprender a utilizar vetores. E ao aprender qualquer outra linguagem que você estiver trabalhando, você vai saber ali a base para trabalhar com vetores junto a essa nova linguagem, junto àquele tipo de aplicação. Não importa se seja para dispositivos móveis, não importa se seja para robótica, para desktop, todos eles utilizam essa estrutura de vetores. Então, necessitamos aprender. Outra coisa que eu quero falar, a nossa pasta, lembra da nossa pasta compartilhada? O nosso repositório lá dentro do GitHub já está atualizado, eu já atualizei com os códigos da semana passada, já estão tudo lá. E os códigos para essa semana, dessa aula de hoje, eu já comecei a coloquei dessa aula de hoje, já está tudo lá. Então, encerrando essa nossa aula, vocês podem partir lá para o GitHub, nosso endereço, e visualizar todos esses nossos exemplos que a gente vai apresentar hoje aqui, já estão lá prontos, mas pratiquem, vocês necessitam praticar e entender realmente o funcionamento de cada um deles.
Para a aula de amanhã, que a gente já parte para a matriz, já comecei a colocar algumas coisas. Eu segurei um pouquinho no pé ali, segurei um pouquinho, não vou colocar tudo logo não, porque senão essa galera que está aprendendo vetores já vai partir para a matriz. Então eu coloquei algumas atividades, coloquei ali alguns algoritmos já prontos, utilizando matriz, mas estão lá, estão quietinho, esperando ser adicionado mais. Eu vou adicionar mais ainda para a aula de amanhã, mas já tem alguma coisa lá. Então nós já temos as pastas de hoje e de amanhã, com a nossa codificação para a gente utilizar, para a gente entender melhor essas nossas práticas, essas nossas aulas. Tudo bem? Então vamos partir aqui para o nosso tema de hoje, para o nosso assunto de hoje. Para hoje nós temos vetores, continuando com vetores, exercício com aplicação de vetores. Então vamos entender um pouco os vetores através de exercício, fazendo algumas atividades. A gente já vem fazendo bastante atividade, mas hoje eu quero dar uma atenção em cima da prática e ver em cima dessa prática, em cima de cada criação de algoritmo, aquilo que já foi visto em conceitos. Então o objetivo da nossa aula, realizar testes com vetores através de exemplos práticos de programação. Pessoal, prático. Ou seja, eu vou trazer para vocês aqui as atividades. Não adianta vocês ficarem só olhando o Rildo fazer. Professor, eu só tenho acesso a um computador, acesso a programar somente na casa de um amiguinho, somente na escola. Eu não tenho isso em casa. Então, nesse caso, aproveite esse tempo que você tem. Não importa quanto seria esse tempo, onde seria, faça isso, faça o melhor uso desse seu tempo. Você se caso você tenha o seu computador em casa, perfeito, isso é uma maravilha então, que bênção. Então vá lá, utilize isso. Só tem smartphone? Utilize, a gente viu ali que tem dentro do uso do smartphone, a gente pode aprender a programar também. Utilize todas as nossas dicas que já fizemos, já mostramos aqui. Inclusive hoje vou mostrar mais uma dica, que aqueles que ainda não conseguiram entender bem o funcionamento dos compiladores, como o Móvel C, eu vou mostrar uma outra alternativa, a mais para vocês. A Nova Santa Rita está me perguntando, e os alunos que não têm disponibilidade de computador? Aí depende dessa disponibilidade de computador. Seria, não tem de jeito nenhum na casa, não tem smartphone, não tem na escola, é de jeito nenhum? Me responde aí, Nova Santa Rita. Porque se eles, nessa escola que vocês estão, tem algum laboratório? Eles têm algum acesso a esse laboratório? Se não tem, estes alunos que você está me dizendo, eles têm celular? Em casa eles têm, em casa eles não têm, então no caso eles não têm disponibilidade em casa. Realmente é uma triste realidade, não é necessariamente todos que têm computadores em casa, disponível em casa. Se por acaso eles tiverem smartphone, façam uso quanto a esse smartphone. Dá para aprender sim a programar quanto a smartphones. Alguns não têm nem celular. Aí a prática está cada vez ficando mais difícil. Aí você está me colocando realmente no canto. A pessoa não tem computador em casa, não tem celular. E aí na escola tem algum laboratório? Tenta falar com o diretor aí da escola, se por acaso tiver um laboratório, você dê um tempo para que eles possam fazer essa prática junto ao laboratório. E mesmo que eu quero realmente saber isso, eu quero saber se na escola de vocês tem esse laboratório. Se caso tem um laboratório, mas para ceder esse espaço, o diretor não quer, tal, eu tenho que saber tudo isso para falar até com o pessoal da SEDUC, para falar com eles, olha, lá na cidade tal, tá difícil eles aprender a programar por esses motivos. Eu tenho que saber essa realidade para ser justamente a pessoa que está aqui desse lado de cá, junto à administração, para lutar por vocês por esse lado. Tem um laboratório, que bom. Agora falta justamente ter essa prática nesse laboratório de tempo a tempo. Eu acho até que seria interessante, durante uma aula como essa, que as aulas acontecessem até dentro de laboratórios. Seria muito legal se acontecesse dentro do laboratório. No modo presencial, normalmente quando essas aulas de programação acontecem, elas acontecem dentro de laboratórios, para que o aluno possa praticar. Mas o interessante é que tivesse um tempo, olha, vamos pensar aqui, toda quinta-feira, pela parte da tarde, das 2 às 4, o laboratório é liberado para a turma de informática. Converse com o diretor, para que tenha essa liberação aí, durante esse tempo aí, durante esse período, para que esses alunos possam acessar, para que eles possam praticar. Principalmente esses alunos aí que não têm, de forma alguma,
nada da informática em casa, não tem celular, não tem computador, para que eles possam praticar desse jeito através do laboratório. Realmente se torna muito difícil, já que a programação ela necessita de prática. Na escola, justamente. Então, eu não posso fingir que está tudo bem, não posso dizer para vocês que está tudo bem. Realmente é uma dificuldade muito maior. Um aluno que não tem acesso à internet, um aluno que não tem um computador em casa, não tem smartphone, ele tem que se deslocar para a escola em um momento fora, até do período de aula, para poder fazer acesso, para poder estudar isso, poder praticar um pouco mais. É uma dificuldade muito maior para esse aluno, para o professor mediador que está aí. Eu entendo isso. Eu vou confessar para vocês que no início também, quando eu estava aprendendo no mundo da computação, eu também não tinha computador, eu não tinha também celular, porque também foi um tempo atrás, celular também não estava tão difundido assim no mundo de todos, ainda mais os celulares daquela época não tinha como programar por eles, aí muito menos, não importava se eu tinha celular ou não. Mas eu não tinha computador em casa, o computador era extremamente caro e eu imagino que a condição de vocês também não está chegando a isso para vocês terem esse computador. Acho que é o interesse de cada um de vocês, se estão no curso de informática, que tenham um computador. Eu tenho certeza que é isso que vocês querem realmente. Mas eu também não tinha isso, então eu ficava procurando essas outras saídas. Tinha laboratório na escola, então eu ia para lá num horário fora das minhas aulas para tentar praticar isso. Juntava-se com outros alunos também que estavam nas mesmas situações, me unia não só aos alunos que não têm computador em casa, não estão longe disso, mas me unia àqueles que têm o computador em casa e por terem uma prática maior, eles conseguem realmente ter um conhecimento mais afiado. Então, ter essas pessoas, você aí, aluno, que tem em casa o seu computador, que você tem já praticado, que você percebe que você sabe mais, que realmente seu futuro está aí, você pode até se unir com essas pessoas que você percebe que não tem esse computador em casa. Quando chega esse momento de ir para esse tal laboratório, praticar, se unam em grupo, para não ficar só uma pessoa em cada computador. Não, se unam em grupo, vamos tentar resolver um grupinho ali, 5, vamos agora fazer a calculadora que o Rildo disse que fez em aula. Bora fazer aqui, a gente já tem o código dela, mas vamos tentar fazer por nós? Aí vocês vão lá e praticam, tenta. Realmente, gente, no nosso mundo aqui, principalmente que nós que não temos tanta condição financeira, a gente tem que se esforçar muito, a gente tem que ser mais esforçado e até muitas vezes melhores do que outras pessoas no mundo. A gente tem que sofrer realmente, a gente sabe quem está sofrendo, mas a gente tem que ir na luta mesmo, tem que correr atrás mesmo. É difícil? Com certeza. Mas o primeiro passo vocês já estão dando, vocês já estão aí nessa sala de aula. Mesmo, eu estou vendo aqui, mesmo vocês que não têm computador em casa, não têm celular, você está inscrito em um curso técnico de informática, você está aqui assistindo essa aula. Então você está querendo mudar essa realidade, vocês vão conseguir. Eu consegui mudar a minha, vocês vão conseguir mudar a de vocês também, eu tenho certeza. Estou vendo aqui, a Romuela está dizendo que, quanto à realidade da minha escola, é um pouco complicado, porque não temos nem computador na escola. Aí fica extremamente difícil. Romuela, você está em qual escola? Você faz parte de qual escola? Porque eu quero levar isso ao pessoal da SEDUC. Eu quero realmente ser essa pessoa do lado de cá, não só quem está passando aqui esse conhecimento de programação, mas eu quero ser esse que vai estar aqui desse lado, buscando trazer isso para vocês, buscando ajudar vocês. Eu quero ser essa voz desse lado de cá para vocês. Então você pode mandar aí, Romuelo, manda aí, diz aí de qual escola, que eu vou deixar anotadinho aqui e depois ter uma conversa com o pessoal aqui, ver se isso pode ser mudado. Porque não é possível um curso estar numa cidade, ter uma escola, está sendo apresentado, e nessa escola não ter computadores, não ter nada relacionado à informática. Então a gente tem que tentar mudar essa realidade desse jeito. Tudo bem? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui à aula. Aqueles aí que estão aí em sala, tenta anotar, anota conceito, anota aí rabisca para lembrar, prestem atenção e, se possível, pratiquem, tá? Aqueles que têm a oportunidade, aqueles que têm o computador em casa, aqueles que estão aí em uma cidade que tem em sua escola laboratório, que o mediador está fazendo de tudo aí para tentar levar você à frente desses computadores. Eu vejo aí Nova Santa Rita, está falando isso, não é só simplesmente para reclamar, não é isso, ele está lutando, desse lado aí ele está lutando por vocês. Então é justamente isso, é todos unidos aqui, a gente tem que partir mesmo para cima, se unir, e a gente
agarrar essa chance aqui com todas as forças. Porque a informática, sem dúvida nenhuma, é uma área muito boa, gente, que pode mudar a realidade. Então vamos lá, vamos para a nossa aula aqui. Vocês vão assistindo aí desse lado aí, vão tentando pegar esse conhecimento da forma possível e a gente vai partindo aqui e aprendendo mais. Vai que no futuro não seja necessariamente a informática, a parte de desenvolvimento, que seja a área de vocês. A gente está chegando aí com várias outras disciplinas e tem várias outras disciplinas, como por exemplo, uma área da informática que é muito forte, a área de redes. A área de redes é muito forte, ela está sendo implantada aqui no nosso Piauí de uma forma muito grandiosa, como o caso agora do 5G chegando. Então é necessário ter várias pessoas com conhecimento de redes. Então é outra área, outra sub-área dentro da informática aqui, que pode ser a nossa chance de mudar a nossa realidade. Vamos lá para a nossa aulazinha de programação e aprender um pouco mais sobre os vetores. Antes de mais nada, está aí o nosso endereço. Quem ainda não tem o endereço da nossa pasta compartilhada, lá no GitHub, gente, eu criei essa pasta para que... O GitHub a gente já sabe, eu já expliquei isso na aula passada, que ele é um repositório, ele é um grande repositório, onde você pode ali colocar seu material, seus projetos. Criou um projeto novo, criou um código, vai lá, coloca junto ao seu usuário e esse repositório vai ser o seu portfólio. Ou, o nome bonito portfólio, seria justamente a amostra, o nosso currículo. Quando você for entrar em uma empresa, participar de uma entrevista, eles vão pedir, você tem um portfólio de demonstração? E aí você diz, eu mostraria o meu endereço do GitHub. Eles olhariam lá, veriam que já tem alguma coisa e outra. Opa, esse cara aqui parece que ele entende algumas linguagens. Tipo, se alguém entrar somente no meu perfil, vai encontrar ali alguns projetos feitos para web, vai encontrar alguns projetos feitos para aplicativos, utilizando linguagem Dart, utilizando JavaScript. Então ele já vai perceber, opa, esse aqui é o interesse desse cara aqui como desenvolvedor. Então ele se encaixa no perfil da nossa empresa. Então é isso, gente, que é válido para o GitHub. Está aí o endereço do GitHub, onde eu criei um projeto único, justamente esse projeto aqui chamado TI_Lógica_C, que é nele que eu estou colocando todos os nossos exemplos. Nele eu também coloquei um livrinho ali de linguagem C para que vocês possam utilizar. Nele tem alguns exemplos a mais, tem as atividades, tem conceitos escritos, porque na nossa disciplina a gente não tivemos, temos as nossas aulas, mas não tivemos uma apostila, correto? Então ele serve como algo como uma apostila, um nosso guia. Vai nos auxiliar mais nessa nossa busca. Então tá aí, quem não tiver anotado, bate uma fotinha aí com seu celular e pode utilizar esse nosso repositório sempre que possível. Vamos para uma primeira prática aqui. Leia um vetor de 10 valores inteiros e exiba todos os valores ímpares. Então eu quero que exista um vetor, seja criado um vetor, que nesse vetor ele receba 10 números, 10 valores inteiros, e que depois seja mostrado em tela somente aqueles que são ímpares. Então, bora ver o passo a passo. É justamente a aula de hoje eu quero isso, o passo a passo de criação. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o problema, não é o início de todo o nosso algoritmo? É justamente entender, eu tenho uma problemática, e nesse problema ele me diz que leia um vetor de 10 valores. Então eu vou ter que guardar esses 10 números em algum lugar. E ele já disse que é vetor, então não vai ser 10 variáveis, será em um vetor. E depois eu vou pegar somente os ímpares. Então eu vou ter que inserir valores dentro de um vetor, depois fazer uma leitura nestes valores, comparar se eles são pares ou ímpares e pegar somente os ímpares e mostrar em tela. É essa a minha problemática. Então, o primeiro passo, vamos criar um vetor. Eu crio um vetor, dou um nome para ele, no caso eu chamei ele de vet, aqui vocês vão ver no código que eu chamei ele de vet. Eu disse que o tamanho dele vai ser 10. Por que 10, Hildo? Porque a gente quer inserir 10 valores. Ele é dito que é valor do tipo inteiro, os 10 números são inteiros, então ele será do tipo int. A gente vai definindo como será o nosso código. Eu nem estou escrevendo ainda o código, nem está escrito, isso aqui é o início. Eu vou criar um vetor de nome vet ímpar. Opa, quer dizer, então você vai criar um segundo vetor para armazenar os valores.
Precisava disso, Hildo? Não precisava. Por quê? Porque lá no enunciado ele diz, exiba os valores ímpares. Mas eu estou querendo guardar esses valores ali. Eu quero deixar eles guardadinhos. Mas eu não precisava lá pelo o nosso enunciado, eu só precisava mostrá-los. Vou criar um vetor, chamar ele de vet ímpar, onde vai estar o nosso ímpar, os nossos números ímpar. Vou dizer que o tamanho dele é 10. E por que é 10? É claro que não vai ocupar. Será se a pessoa não vai digitar 10 números ímpares? Se ele digitar 10 números ímpares, esses 10 números vão estar armazenados também no nosso vetor ímpar. Deve ser também do tipo inteiro, pois ele vai receber os números inteiros. E o vet ímpar tem tamanho 10 porque o usuário pode digitar 10 valores ímpar lá no primeiro vetor. Por isso que faz essa transição. Bora ver como é que ele fica? Passo a passo, gente. Vamos entender agora o for. A gente teve a nossa aula do laço, a criação do nosso laço for. E aí, nesse laço for aqui, vamos ver o passo a passo dele. Primeiro de tudo, linhas 1 e 2. O que está acontecendo nelas? Primeira linha, eu tenho um include stdio. Vocês lembram o que é a stdio? Ela é uma biblioteca para os comandos de entrada e saída. Então, se você vai utilizar comandos como print, o scanf, no caso o print para mostrar na tela, então eu preciso chamar a biblioteca onde esses nossos comandos, essas funções estão, que é a stdio. Segunda linha, nós temos a locale.h. Vocês lembram o que é a locale? A locale ela é uma biblioteca que vai deixar que eu utilize caracteres especiais. Percebam ali que no resultado, na telinha preta, no CMD ali ao lado, eu tenho digite o número e tem um acento em número. Se eu não estivesse utilizando a locale para os caracteres especiais no português, aquela letrinha ali onde está o número com o acento, ela ficaria diferente, não apareceria. Mas eu quero que apareça. Então, como eu faço para chamá-la? Biblioteca locale lá no topo e no meio do código, dentro do corpo do nosso programa, ali na linha 5, vocês devem estar vendo na linha 5, o set locale. Set locale setando a nossa biblioteca, e eu ainda digo que eu quero pegar somente os caracteres da língua portuguesa. Então eu chamei e estou pronto para utilizar na língua portuguesa. Gente, a biblioteca locale é muito importante dentro da linguagem C, pois quando vocês estiverem criando um programa mais, digamos, mais robusto, vamos pensar que vocês estão fazendo aquele jogo. Vocês estão criando um jogo do tipo Mortal Kombat. Nossa, o Mortal Kombat é feito na linguagem C, utiliza grande parte da linguagem C. E aí tem as legendas do jogo que aparecem em tela. Imagina se você não chamar a locale. Toda legenda que tiver um caractere especial no português vai ficar errado. Então você já você resolve todo o seu problema de letrinhas, caracteres especiais no seu jogo inteiro, no seu projeto inteiro, chamando ela aqui, lá no início. Depois eu tenho na linha 3, o início do nosso programa, está lá a nossa função main, e aí vem as variáveis ali sendo criada e os vetores na linha 4. Eu chamei um int contador. Gente, para que serve esse contador? Vai ser utilizado no nosso laço. Normalmente, eu posso utilizar dentro desse contador, eu posso chamar uma letrinha só. Normalmente a gente vai encontrar sempre a letrinha aí. Mas eu já criei ela do lado também, ó, tá o contador e tá aí. Porque eu vou utilizar dois laços, não é isso? Terá dois laços, um para preencher o vetor inicial, o vet, com todos os números digitados, e um outro para ser preenchido o vetor vet ímpar. Linha 6 começa o primeiro laço. Quais são as regras para se ter um laço de for? Por que um laço, Rilo? É uma estrutura de repetição. Estrutura de repetição. A gente chama, em toda e qualquer linguagem, a estrutura de repetição de laço. É como podemos dizer que é um apelidozinho para ela. Sempre chamamos como laço. E aí o nosso laço aí vai ser um for, que lá no Portugal era o para. Então ela vai fazer para, ou seja, esse for, quando acontecer o que tiver dentro da estrutura dos parênteses do for, ele vai ficar preso ali. Enquanto aquilo puder ocorrer ali, enquanto tiver aquela requisição ali sendo pedida e ela não for atendida, não for o resultado verdadeiro, ele vai continuar
preso naquele laço. Por isso a gente já viu até em aulas anteriores o laço que pode ser repetido de forma indefinida. Se eu colocar ali for e dentro daquele for ali eu colocar uma condição de forma infinita, ou seja, sempre o valor vai ser falso, eu vou ficar preso naquele laço por toda a eternidade. Então cuidado com isso. O que vai ter nesse laço? Terá 3 partes. Eu vou colocar aqui embaixo, vou rabiscar aqui embaixo. Aqui, vou rabiscar aqui embaixo para vocês entenderem o que está acontecendo na linha 6. Primeira parte, eu dou início para a minha variável. Eu coloquei lá o i. Ixi, ficou feinho aqui, peraí. Eu coloquei o i, e aí nesse i, eu inicio ele com 0. A minha variável vai começar com 0, ou seja, a primeira parte é onde começa o teu laço? Qual é o início da condição? O início da condição é que a variável i ela vai iniciar com 0. Aí a segunda parte é perguntando, mas essa nossa repetição, ela vai, qual é o limite dela? Qual será o ponto final? Você mostrou que ela começa com 0 e ela vai até onde? Aí a gente coloca na segunda parte o nosso i menor que 10. Ou seja, a condição ela diz que começa com i com 0, e enquanto esse i, na segunda parte é isso, é o final dela. Enquanto esse i for menor do que 10, a gente continua repetindo. Do jeito que está aí, está infinito, porque o i está com 0 e nada está fazendo ele crescer. Ou seja, nós vamos ficar presos nesse looping eterno, nessa eterna repetição aí, para sempre. Por isso que temos que ter a última parte, que é a condição para incremento ou decremento, que vai levar à transição da primeira situação, vou colocar aqui primeira, segunda, terceira. A última parte é o que faz com que a primeira situação chegue à segunda situação, finalizando o problema. E aí, nesse nosso caso aqui, eu coloquei o quê? O i mais mais. O que é o i mais mais, gente? Esse mais mais. Esse mais mais é o incremento. Eu estou dizendo que a cada passada eu vou adicionar 1. Mais mais quer dizer adicione 1. Então o i começa com 0 na primeira passada. Quando eu retorno para o for de novo, linha 6, de novo, o i não vai ter 0. Ele já vai ter 1, porque foi incrementado mais 1. E aí, a cada passada ele vai incrementando de 1 em 1 até chegar o seu limite. Qual seria o limite? Vocês percebem que na condição 2, nós temos ali que o i menor do que 10. Enquanto o i for menor do que 10, a gente continua nessa daí. Quando isso passar, quando isso transpor, aí a gente sai desse nosso laço. É a condição para a gente sair do nosso laço. Então, quando esse i chegar ao 9, 9 é menor do que 10, sim, a gente vai para mais um laço, mais uma repetição, retorna para o início, e aí o i recebe mais 1, ele virou 10. Aí eu pergunto, esse i está valendo 10. O 10 é menor do que 10? Já não é. Então eu não posso entrar nessa condição. A condição para entrar dentro das chaves desse nosso for é que isso aí eu não tenha transposto o nosso limite. Então quando o i tiver o valor de 10, o 10 menor do que 10 é falso aí, ó. O 10 não é menor do que 10, passa a ser falso. E aí eu passo direto, eu finalmente estou livre desse meu castigo aí de ficar na minha repetição, no meu for eterno. Então eu saio dele. Então voltando lá para a linha 6, entendido como um laço acontece, pela essa transição aí, então na linha 6 diz o seguinte, eu começo com o i sendo 0, o i, a condição máxima dele é o i menor do que 10, e o i vai ser incrementado. Como ele começou com 0, eu posso entrar dentro desse nosso laço. O que tem dentro do laço, ali nas condições do laço, quais são os comandos que estão dentro do laço? A partir da linha 7, vem um printf, ou seja, mostrar em tela, digite o número. Ele está pedindo, o printf aí no caso está pedindo que a pessoa digite um número.
Na linha de baixo, linha 9, tem um scanf. O scanf ele faz o quê? Ele lê aquilo que foi digitado em tela. Como ele vai ler o que foi digitado em tela? Se a pessoa digitou lá, vocês percebem lá, vou colocar aqui no exemplo aqui do lado. Ó. Digite o número. Aí a pessoa digitou o número 5. O que o scanf na linha 9 fez? Ele leu, olha, ele digitou, ele apertou a tecla 5. E aí, o que tiver sendo digitado lá a tecla 5, vai cair, na linha 9, veja ali, tá assim, VET-I. VET-I. Vai cair no VET, eu vou colocar aqui em cima, gente, ó. VET. Não é um I? Não vou escrever o I ali. Quem é o I na primeira passada? O I na primeira passada não é 0. Ele não começou com essa variável que começou com 0. Então eu estou dizendo que é VET na posição 0. O que é esse 0 aí? Vocês lembram agora que o vetor, vou desenhar aqui embaixo, estou rabiscando a nossa tela toda. Tá lá, ó. Opa. Deixa eu pegar a borrachinha aqui, ficou feinho isso aqui. Minha letra já é feia e ainda faz ainda esse desenho mal feito, né? Vou colocar aqui zerinho, posição 0, posição 1, posição 2, 3 e 4. Então, na primeira passada, o que está acontecendo? Ele está dizendo que o VET é igual a I, o VET-I, a posição I, ou seja, a posição 0. Se a posição 0 eu digitei o 5, lá naquele vetor ali, eu vou estar colocando o número 5 nessa posição. E aí ele continua, ele vai continuar, e aí na linha 10 é um if. Vocês lembram da estrutura de condições seguindo um caminho ou outro? Ele pergunta se o VET, o I, ou seja, a posição 0, aquele número que está na posição 0, ou seja, quem está no VET-I, ou seja, o VET 0, é 5. E aí ele pergunta ali, se o 5 módulo de 2 tiver resto, tá? Se ele não tiver resto, o resto for diferente de 0, aí ele vai entrar ali na linha 12, colocando esse mesmo valor dentro do VET ímpar, do vetor ímpar na linha 12, onde vai ter o quê? VET-I na posição 0. Ou seja, o 5 vai ser jogado também dentro do vetor ímpar. Por quê? Porque ele foi comparado ali e, no caso, o módulo sobrou um resto. Tem um resto, ele está comparando se tem resto. Porque a gente sabe que qualquer número dividido por 2, se ele for ímpar, vai sempre sobrar um númerozinho, vai sobrar o número 1, vai ter um resto. Se ele for par, 2 dividido por 2 é 0. Então, no caso, ele é par, ele não vai entrar naquele if. Então, percebam o seguinte, se por acaso ele compara no if, se for na linha 10, se for ali um número ímpar, o contador, o nosso vetor lá do ímpar, vai receber um número. Se caso não tiver isso, o que acontece? Ele passa direto por aquele if e volta lá para a linha 6, porque ele não está livre, do feitiço dali da repetição. Ele não está livre do looping, porque ele só vai sair desse looping quando esse i chegar ao número 10. Só isso. Aí ele volta de novo lá para a linha 6. Pede para a pessoa digitar. Qual o número que a pessoa digitou agora? Digitou o número 4. Vocês estão vendo ali na telinha? Digite o número. A pessoa digitou o número 4. E aí, ao digitar o número 4, linha 9, o scanf vai pegar o VET-I. Quem é o VET-I agora, gente? Não incrementou mais um? Incrementou mais um, então aqui agora é 1. Cada passada ele vai crescendo, porque a gente tem ali o I++. Então o VET agora é 1. Posição 1. Aí olhem lá naquele vetorzinho, lá no canto de baixo, da direita, canto de baixo, embaixo da telinha preta, tem ali o nosso vetor ali, meio desengonçado, um desenho meio feinho, mas está ele ali. E aí a pessoa digitou o número 4 e o scanf vai olhar a posição 1 e vai colocar ali o número 4. Cada passada ele vai fazendo isso, gente. Ele vai colocando dentro desse vetor ali cada um dos números. O número 9 vai ser jogado ali na posição 2, o número 2 vai ser jogado na posição 3, e assim cada um, até ele chegar no seu limite, onde o i vai estar com o tamanho de 10. Ele vai estar com o tamanho de 10. E aí ele nem entra nesse for e passa direto. E a cada passada o if ali na linha 10 vai ser comparado se ele é ímpar ou não, guardando dentro do vetor ímpar. Linha 16, a gente já terminou, preenchemos todo.
Linha 16, chegou o momento de mostrar esses ímpares, de mostrar os valores. Então eu vou percorrer os valores daquele nosso vetor agora, o ímpar. Ele vem na linha 16 dizendo, os números ímpares são, porque eu quero que essa frase apareça só uma vez. Vem um novo laço, um for, onde eu começo ali com i igual a 0, e o i sendo menor que o contador, ou seja, eu comparo com o contador ali. Ele começou com 0, então eu comparo ali até chegar no limite do contador. Ele vai mostrar aquela posição e o i vai ser incrementado. Naquela posição, VET ímpar, linha 19, gente, me acompanhe, linha 19, VET ímpar na posição i. Quem é o VET ímpar na posição i? O i ali é 0, não é 0? Deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar isso tudo aqui e colocar agora o novo nomezinho dele. A gente está olhando agora o VET ímpar. Eita, mas ficou feio essa letrinha, gente. VET ímpar. O VET ímpar, ele está dizendo o que ali? Posição I. Quem é o I? Nessa primeira passada ali no 17, não é 0? Zerou. E aí a gente vai olhar aquele vetor que tinha somente números ímpares. O vetor que tinha números ímpares, deixa eu refazer aqui as bordazinhas do nosso vetor. Quando ele foi sendo incrementado, o 5 era ímpar, ele colocou na posição 0. O 4 é ímpar? Não, é par, não colocou. E o 9 é ímpar? Sim, aí ele colocou o 9zinho lá. Ó. 2 é ímpar? Não, é par. O 15 é ímpar? Ele colocou o 15 lá. Ó. Então, quando chego ali, na linha 17 ali, na linha 19, onde eu vou ver cada uma das posições, eu começo a primeira contagem. O VET ímpar, o que tem no VET ímpar na posição 0? Tá ali, gente, o vetor lá embaixo. Debaixo da nossa telinha preta tá lá o 5. Aí ele vai, sobe de novo para entrar no for. Ele só vai sair desse for quando eu ler toda essa condição desse meu vetor. Ele chega lá de novo e quer ver agora a posição 1, porque o i foi incrementado mais. Quem está na posição 1? 9, aí ele vai mostrar o 9. Aí ele sai e passa de novo. Quem está na posição 2? 15. E assim ele apresenta todos os números. Tem como eu fazer de outro modo isso? Claro que tem, Hildo. Neste caso aqui, a gente criou um vetor para armazenar os ímpares. Qual é o valor de fazer isso? Por que eu faria isso? Se eu quero guardar os números ímpares para serem utilizados em outro momento. Eu não precisava fazer esse processamento de novo. Mas eu poderia, ao invés de criar um vetor ímpar, eu ter feito somente um segundo for para ler o primeiro vetor, o que está armazenado, todos os números que estão armazenados dentro do vetor inicial, que são esses números aqui. Eu pego esse vetor, saio olhando posição a posição, e aí sim eu fizesse a comparação que está na linha 10. Se aquela posição for ímpar, mostra em tela. Se não for, passa direto, ou seja, só entraria no if e mostraria o print quem fosse ímpar. Então eu não preciso criar dois vetores aí? Não precisaria. Qual a diferença de guardando esses vetores, esses números ímpares, em um vetor específico para números ímpares, do que eu utilizando somente um vetor e fazendo essa leitura? Criando um vetor ímpar, você deixa isso guardado para mostrar em outra ocasião. Não criando um vetor ímpar, você está gastando menos espaço de memória, você está fazendo com que o seu programa seja mais rápido. Então quer dizer que quanto menos espaço de memória, quanto menos vetores eu utilizar, menos processamento da máquina eu vou estar usando. E assim, o meu código é mais rápido do que um outro programa. Esse código aqui vai estar lá na nossa pasta. Eu deixo até o desafio para vocês em outro momento, vocês pegarem esse código, porque vai estar lá pronto, e fazerem essa mesma situação, mas agora sem utilizar os dois vetores. Quero que utilize o VET com as 10 posições e mostre os ímpares em tela, sem precisar armazenar um segundo vetor.
E aí você vai se desafiando. Opa, eu quero que mostre não só o que tem os números ímpares, eu quero que mostre primeiro os números ímpares e depois os números pares. Como eu faria isso? O primeiro, eu criaria um for para ler todos os ímpares e eu criaria um for para ler todos os pares. Essa é a única saída? Não, eu posso criar só um for, onde nele eu tenho dentro o if, que vai seguir, se for par, printar número par, se for ímpar, printar aquele número e dizer que ele é ímpar. Então tem diversas saídas. Vocês estão percebendo o tanto que é grandioso o mundo do desenvolvimento? No mesmo momento que eu estou pensando aqui, é só um programa que vai mostrar os números ímpares que foram digitados, 10 números que foram digitados pela pessoa, mostrar só os ímpares. Só nesse simples programa aqui, eu já disse 4 diferentes tipos de programação interna que a gente podia criar. É por esse motivo que um programa, um algoritmo, ele é único. Por mais que diga, não, mas é só um programa, olhando pela tela, é só um programa que a pessoa digita e ele mostra quem é os números pares, os números ímpares. É só isso. Todo mundo que fizer, não importa para... Eu tenho essa turminha aí de vocês aí, 10, 15, 20 alunos, se cada um de vocês sentasse e fizesse esse código, tenha certeza que todo mundo, um não olhando do outro, tá? Fazendo sozinho. Todo mundo faria o código, responderia, mas o algoritmo de cada um teria alguma diferença. Nem que fosse, o nome do meu vetor eu coloquei outro nome, eu não coloquei VET não, coloquei outro nome. Onde você colocou ali contador, eu utilizei um J no lugar. Aí eu não usei essa estratégia aí de 2 for, não, eu fiz tudo em um só for. Então cada um tem a sua própria estratégia. E é isso que faz cada um desenvolvedor ali ter o seu projeto diferente um do outro. Vamos lembrar um pouquinho dos vetores string, já que a gente fala muito de números, guardando número dentro de vetor. Mas a gente tem que pensar também que dentro, principalmente dentro da linguagem C, quando a gente cria um espaço do tipo vetor e chama ele para guardar caracteres, ele vai ser de um tipo de string. Então, quando eu digo que é do tipo char, caractere, eu estou guardando símbolos. Eu estou guardando, se eu guardar o número 1, ele vai ser um número 1 só o símbolo, não o valor 1. E na linguagem C isso é justamente específico desse modo. Por quê? Porque se a gente criar só uma variável e tentar armazenar um conjunto de palavras, ele não vai aceitar. Diferente que a gente vai ver futuramente em linguagens como JavaScript, que aceita isso de forma tranquila. Mas o momento agora é a gente enfrentar essa problemática aqui da linguagem C. O termo string serve para identificar uma sequência de caracteres. Na prática, as strings são usadas para representar textos. Em linguagem C, ao contrário de outras linguagens, não existe um tipo de dados chamado string. Não tem necessariamente. Vocês percebem que quando eu crio, eu vou armazenar um caractere. O que eu faço? Eu coloco ali char e dou nome para essa minha variável. Vou chamar ela de var. Eita, mas está preguiçoso, hein? Sabe? Nem colocou um nome mais para identificar essa nossa variável. Char do tipo, essa nossa variável do tipo char, do tipo caractere. E se eu quiser que ela se transforme em uma string, eu teria que colocar algo como a gente vê em outras linguagens, ao invés de utilizar char para esse caractere, para armazenar caracteres, eu chamar algo como string, o tipo dela vai ser uma string? Não, eu chamo var e coloco só na frente os nossos colchetes ali, chamando um vetor. Só isso, chamei um vetor. Então ela se transformou, essa variável aí, ela passa a ser um vetor do tipo caractere, ou seja, cada espaçozinho, cada casinha desse nosso vetor vai ser do tipo caractere. O exemplo da declaração, como eu escrevi agora há pouco, tá ali, ó, char, sempre é dessa mesma forma, gente, não importa se você está fazendo uma variável, um vetor, não importa até mesmo a linguagem, sempre vai seguir essa regra. Você tem que dizer o tipo, dar o nome e possivelmente o valor, o tamanho daquele vetor. Então a gente tem aqui char, o tipo dela é caractere, o nome dessa nossa variável, ou no caso aqui vetor, é nome underline cliente, segue as regras também de palavras reservadas, tudo isso para esses nomes também dos vetores, e defino ali o tamanho dela. Eu posso não definir esse tamanho. Se você não definir o tamanho,
eu já expliquei que ele fica indefinido esse tamanho, ou seja, ele pode crescer e expandir da forma que quiser. A gente já chegou até a dizer qual seria a vantagem e desvantagem de você colocar essa quantidade, esse nome bem aí, esse número, esse tamanho desse vetor no uso da memória, tá? Eu até sempre dou a seguinte dica: vai trabalhar com um sistema que tem pouca memória? Então pense bem nisso aqui, o tamanho exato que você vai armazenar em cada dado. Não, Rildo, hoje em dia, tudo que é computador tem muita memória. Até celular é normalmente 3 GB de RAM, é muita memória. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Se a gente for olhar só por esse prisma, é verdade. Mas quando você vai trabalhar com programação na robótica, quando você vai criar um código para armazenar dados lá na robótica, ou seja, um sistema de... Eu sempre gosto de colocar o nosso exemplo do sistema de irrigação, onde ele tem sensores. A programação, o local, a memória desse tipo de sistema é mínima, é do tipo de KB. Tá? KB no máximo chegando a 1 mega, 2 mega. Então lá o espaço armazenado é mínimo. Então você tem que pensar bem no tamanho de cada uma para utilizar da melhor forma possível sua memória nesse tipo de sistema. Então, na maioria dos sistemas, você vai fazer um software, um jogo para um console, para um computador, um desktop, você não fica se preocupando muito com isso. E até por esse motivo, vocês já perceberam o seguinte? Vocês aí, a galerinha que gosta de jogos, já fez alguma vez e outra uma instalação de um jogo, vocês já perceberam que nos últimos tempos, jogos estão cada vez maiores? Você vai baixar um jogo do tipo, eu vou baixar um jogo como Battlefront, um jogo de guerra. Qual é o tamanho dele? 100 GB. Meu Deus, 100 GB? É 100 GB, praticamente vai ocupar o meu HD inteiro. Por que ele é tão grande? Tá aí, ó, por que ele é tão grande. Não é simplesmente pelo tamanho de... são as imagens, gráficos. Não é só isso. É essa questão da preocupação do uso de memória. Porque com os últimos tempos, os programadores, os desenvolvedores, deixaram de se preocupar tanto assim com memória. E isso é muito ruim para vocês aí que gostam de baixar um joguinho no celular. Quem nunca já baixou um joguinho no celular e aí o celular ficou travando, ficou ruim, não deu para jogar? Nos dos coleguinhas funcionou legal, mas no seu ficou todo travando. Qual é o problema? A problemática é o uso de memória. Não foi bem pensado, não foi bem dimensionado. E assim, computadores, ou no caso o seu smartphone, que tem uma memória menor, não trabalha bem com esse tipo de código aí. Então, nesse caso aqui, este comando cria a variável nome _ cliente com um vetor char, do tipo char, com capacidade de armazenamento de até 61 caracteres. Ocorre que o último caractere de uma string deve ser sempre o caractere nulo, o /0, que a gente já falou dele, que serve para indicar o final da string. Normalmente ele é adicionado, ele fica ali no pós. Ele é justamente o finalizador, é o ponto final do seu vetor. Sendo assim, em nosso exemplo, temos 60 caracteres úteis para armazenar o nome, pois o /0 é o terminador string e ocupa uma posição de armazenamento. Como foram declaradas 61 posições, uma delas é ocupada pelo terminador, o nosso ponto final ali, última posição, é obrigado a ter esse terminador. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui uma variável que eu chamei ela, o tipo dela, caractere, ou seja, é uma string. Dei o nome para ela de nome _ cliente e diz que o tamanho dela é 30. Como é que eu posso inicializar essa minha variável? Eu posso colocar ali no caso o aspa e dei essa palavra aí fulano. Essa palavra bem aí vai cair dentro do nosso vetor, dentro das devidas posições. Vou desenhar aqui. Eu não vou desenhar as 30 posições, tá, gente? Não ia ficar... Não caberia aqui no nosso quadro. Vou colocar aqui posição 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, quando você vai armazenar, nesse primeiro exemplo ali, que eu estou armazenando, eu coloquei ali o nosso
nomezinho. E aqui, automaticamente, veio o nosso finalizador. Tem as outras posições? Tem a posição, mas eu finalizei bem ali. Se eu for adicionar mais itens ali, esse nosso finalizador ficaria mais à frente, chegando até a posição 30 ali, a sua última posição. Então eu posso armazenar desse jeito, aspas, fulano. Isso aqui é muito utilizado lá em banco de dados, quando a gente estiver em banco de dados, é uma disciplina próxima que a gente vai estar chegando aí, tá? E aí, você quer armazenar algo dentro do seu banco de dados, você pode chamar desse jeito aí. Ele armazena em cada uma das posições e aí, dentro do vetor, dentro de cada índice, em sua devida posição. No segundo exemplo, também criei do tipo caractere, chamei nome cliente, chamei também número 30, são 30 posições, mas desta vez eu abri aspas e saí definindo cada posição. O F, o U, o L, o A, o N, o O, cada uma das posições. Qual vai ser a diferença? Ele também vai armazenar desse jeito. Espera aí, agora eu não entendi. Por que eu escreveria desse jeito aí que é mais complicado de escrever? Abre aspas simples, F, fecha aspas simples, vírgula. Abre aspas simples, U. Eu fazer isso aí do que eu simplesmente abrir uma aspa dupla, colocar o nome fulano e fechar e pronto. É bem mais simples, não é, gente? Por que eu vou escrever desse segundo modo aí? Você escreve desse segundo modo porque esse tipo aí é um tipo normalmente que a gente vê utilizado pelas APIs. E do que é a API? A gente já falou em aulas anteriores. A API é uma codificação que faz comunicação entre dois sistemas, entre dois códigos. Por exemplo, existe um site está ali, um site, uma loja, e aí o dono dessa loja chega para você e fala: ei, eu quero que você faça um aplicativo para a minha loja. Aí vai você começar a criar o aplicativo para a loja. E aí eu pergunto, para criar esse aplicativo para a loja, ele tem que buscar dados que estão lá dentro do site, não é isso? Então você precisa criar a conexão entre esses dois mundos. E é isso que a gente chama de código API. A API é justamente esse conector, ela que vai alimentar com dados. Você não pega o teu aplicativo e conecta direto ao banco de dados daquele site. Não. Você transforma esses seus dados para o formato para o celular, para o formato de aplicações. E esse formato, normalmente, é do tipo JSON, ou também conhecido como JSON ou JSON. Esse tipo de arquivo, ele tem em seus parâmetros um modo de ser incluído. Ele é um tipo de arquivo. A gente vai trabalhar isso aí futuramente, gente. Ele é um tipo de arquivo que ele tem os tipos de parâmetros, como ele deve ser escrito. E o modo que ele aceita os dados é desse segundo modo. Então, por esse motivo, que algumas vezes lá no JSON, lá no nossa API, ela vai passar dados desse segundo formato. Ela vai passar desse jeito aqui, ó, desse segundo formato. E aí o nosso código, nosso algoritmo vai aceitar tranquilamente, porque a linguagem C, o nosso vetor, está esperando tanto o nosso primeiro exemplo, que ele venha desse modo, como pelo segundo exemplo. Ele está esperando qualquer um dos dois tipos. Veio de um, veio de outro, ele aceitou. E aí, no segundo caso ali, ele está sendo alimentado pelo a tal da API. Tá? Por enquanto, vocês não precisam entender como é o funcionamento de uma API, vocês não precisam realmente entender como criar a API. Isso é para o futuro. Nem lá para o futuro que a gente vai entender isso, a gente vai até fazer uso dessa tal de API. Mas, por enquanto, a gente tem que entender que o nosso vetor está preparado para aceitar esses dois tipos aí, esses dois tipos de inserção de dados no nosso vetor. E por último aqui, a gente está definindo a nossa mesma variável, tipo caractere. Ela vai ser um vetor com nome, cliente, mas eu não disse que era 30. E eu inseri os dados. Hilda, eu posso chamar tanto assim, esse aspas duplas fulano, como do nosso segundo exemplo, posso inserir dados também do mesmo jeito? Pode inserir dos dois jeitos. Só que a diferença é que aqui, nesse último exemplo, eu não defini que o tamanho máximo era 30. Eu disse que vai crescer
conforme os dados forem recebidos. E a gente sabe que isso não é um uso devido quanto à memória, o melhor uso para a memória. Isso já foi falado aqui. E o último aqui, nesse caso, a quantidade de caracteres de armazenamento é calculada automaticamente, de forma a ter a dimensão exata para conter a string que está sendo atribuída. O lado bom é que, nesse caso aqui, onde eu estou colocando a palavra fulano dentro desse nosso vetor cliente, só terá armazenado, só terá sido criado esses 6 espaços ali na memória, ao invés daquela que eu coloquei 30 espaços e armazenei só 6. Eu fiquei ali com praticamente 24 espaços ali sem uso. Fiquei mais ou menos com isso, não 24, 23, porque tem o finalizador. 23 espaços sem uso seria um mau uso da minha memória naquele caso. Então, quando a gente define o tamanho, é porque você sabe exatamente o tamanho de dado. Eu gosto sempre de colocar o seguinte exemplo. CPF. CPF tem exatamente 11 dígitos. Então, você já sabe que é 11 dígitos, sempre será 11 dígitos. Então, por que, quando você criar um vetor que vai armazenar as posições de um CPF, por que você criaria algo diferente do que 11? Você criaria algo como aberto aí. Vamos pensar que eu estou criando aqui CPF e eu criasse aqui de forma indefinida. Não, gente. Eu tenho que criar já dizendo ali qual é o tamanho. Tamanho 11. Eu já definiria ali o tamanho dela e pronto. Já estaria armazenado e pronto. Lembrando que, no caso, sempre tem que deixar o espaço mais um. Então, não seria 11, seria 12. Para o nosso finalizador ali finalizar o nosso vetor. Então, é isso, gente. Sabe o tamanho certo? Já sabe o tamanho exato daquele dado que vai ser inserido dentro do nosso vetor? Então, coloca o tamanho já definido. Nosso último exemplo, receberia 10 números. Então, o vetor tem que ser 10. Então, quando você sabe o tamanho exato, defina. Não sabe, deixa aberto ali para inserir, para ser criado conforme a inserção dos dados. Turminha, vamos para aqueles nossos 3 minutinhos e a gente já retorna.